10 minutos, o Sala de Redação, um dia muito, muito especial, porque hoje à noite, 7h15, ainda nem será bem noite ainda, estará naquele lusco-fusco, assim, chegando, saindo o dia, chegando à noite, começa a partida do Grêmio contra o Santos lá na Vila Belmiro, um jogo decisivo pela Copa Libertadores. E ontem à noite foi escolhido, ou foi eleito, o novo presidente do Inter com quase 30 mil votos, recorde absoluto, o que dá uma ideia da grandeza extraordinária do Internacional, de seu número de associados e, por consequência, a grande participação colorada e a grande responsabilidade da nova direção que está assumindo, porque tem muita gente querendo mais felicidade do que o Inter está dando. Sala de Redação Trigimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos. Olha, aquela campanha solidária da IESA continua, ainda está valendo, hein? É só você entrar no @Grupo IESA, no Instagram, você seguir o @Grupo IESA, e a IESA estará dando uma janta para as pessoas necessitadas agora nesse Natal, tá legal? Então, não perca essa oportunidade. O suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, faz bem, e o Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix, aproveite. Quero lembrar que a Objetiva Administradora de Condomínios, ela está há 23 anos no mercado, especialista, começou lá em Novo Hamburgo. Praticamente todos os condomínios de Novo Hamburgo são administrados pela Objetiva, pela qualidade do seu trabalho. Também já está em São Leopoldo e agora está chegando em Porto Alegre. Então, se o seu condomínio tem alguma dificuldade, você faz um contato, objetiva.condomínio.com.br. É especialista e pronta para resolver todas aquelas dificuldades que são tão difíceis para nós, eventualmente, mas que são muito fáceis para quem é especialista. Caso da Objetiva Administradora .com.br. Davi Coimbra, o nosso programa Timeline hoje ouviu o presidente do Inter. O que tu destacaria para nós de mais importante que ele teria dito nessa entrevista, hein, Davi? A intenção dele de fazer a pacificação do Internacional. Eu acho que isso é o mais importante. A gente vê que nesse momento assim, o Inter está vivendo um processo muito parecido com aquele que o Grêmio viveu tempos atrás, né? De divisão das suas forças políticas, de homens importantes estarem um contra os outros, e ele está fazendo um esforço para que haja pacificação internacional. Acho que isso se o Inter não conseguir isso, não vai conseguir nada. Então ele já está partindo de uma boa ideia, de um bom princípio, sabe? Se ele conseguir, claro que às vezes consegue a pacificação e o clube não consegue vitórias, né? Mas para conseguir vitórias tem que conseguir a pacificação. Eu acho que nesse sentido, né, Pedro, só para fechar aí rapidinho o raciocínio do Davi, nesse sentido o presidente Alessandro Barcelos, ele já tem um gesto, me parece assim, olhando de longe, que foi não ter tentado caçar a liminar obtida pelo Aquino, o candidato derrotado, e que era uma liminar, assim, do ponto de vista formal, justa mesmo, era uma violência ele ficar fora do pleito sobre algo que não havia comprovação imediata de ligação daquele vazamento a ele, candidato. Não ter tentado caçar a liminar que colocou aqui no pleito, quer dizer, impedindo uma guerra de liminares, eu acho... Diga, Pedro. Eu acho que não, eu acho que ninguém quis caçar porque politicamente seria desastroso. O torcedor do Inter não queria guerra jurídica, o torcedor do Inter queria eleição, como ela foi feita, e tá aí o presidente do Inter e vamos trabalhar. Mas é isso que eu estou dizendo, estou concordando contigo, quer dizer, daqui a pouco tu entra numa guerra de liminares, tu não trabalha para pacificar. Não, mas não importa. Nesse caso, ninguém foi bonzinho. Todo mundo se cuidou politicamente. O que eu acho legal. Eu acho que é ótimo e foi muito bom para o Internacional. Mas não tem nenhum ato de bondade aí. Eu acho que... Não, é que tu dissesse que ele atirou a primeira luva para cima, né? É só essa discordância que eu tenho. Pode ser. É um outro raciocínio também, mas de alguma maneira esse gesto está posto aí, né? A gente já viu outros cenários que é guerra de liminares mesmo, né? Eventualmente, mas pode ser. O mais importante, Pedro, é que quem politicamente... Fala, Maurício. Há um movimento, Pedro, que ontem à noite já começou, e eu até conversei já à tarde da noite por mensagem com o Fernando Carvalho, e conversei com a presidente do conselho, enfim, com pessoas ligadas ao Alessandro.
há um movimento muito claro do Inter, e o Fernando Carvalho, a minha conversa com ele foi motivada por um post que ele fez no Instagram, e foi muito legal a atitude do Fernando, né, dando parabéns ao Alessandro e convocando todos a se unirem, convocando todos a apoiarem e alertando que as soluções elas não vão surgir do dia para a noite, que o Alessandro precisa ter calma, precisa ter tempo, né. Eu conversei com a presidente do conselho, a Lenise, os bastidores foram muito pesados, né, e da eleição, e ela também prega isso, de que algum momento que passou a eleição, que agora é o momento de... Porque não existe mais colorado ou menos colorado, ou colorado mais vermelho ou menos vermelho. A política do clube ela é engraçada por isso, né? Porque são todos da mesma bandeira, né? E aí tu começa a criar matizes. E eu acho que já há um movimento de lideranças do clube nesse sentido de respaldar essa gestão e de entender que o momento ele é crucial para o Inter, né? Não é só a política do clube, Léo. Toda política é assim. Quem é candidato a presidente de um país é brasileiro como outro adversário, que é o bem do país. É natural que seja assim. Agora, como numa eleição majoritária para política, para um presidente de país, ou para um governador, ou para um prefeito, o importante é que o candidato, depois de eleito, consiga fazer as coisas sem a possibilidade de ser boicotado, que é isso que acontece às vezes, né? Ser boicotado pela oposição. Vou dar um exemplo no Rio Grande do Sul. Tá? Eu sei que é ruim a gente falar, as pessoas ficam irritadas, né? Quando a gente fala em política e enaltece alguém ou critica alguém e o outro lado fica irritado. Mas eu vou falar mesmo assim. A gente tem no Rio Grande do Sul uma situação histórica de sabotagem de oposições. Sabotagem de oposições. Isso vem sendo sempre. Os governadores vivem um inferno para conseguir governar o Rio Grande do Sul. Aí chegou esse governador atual, o Eduardo Leite. Não estou dizendo que ele é o maravilhoso, nem nada disso. Mas ele fez algo muito bom. Ele disse logo de cara: eu não vou concorrer à reeleição. Sou contra a reeleição, não vou concorrer à reeleição. O que aconteceu a partir daí? Ele conseguiu um nível de paz no governo dele que nenhum outro governador teve. Perfeito. Desarmou os adversários. Mas no caso da política de clube, Davi, o que pode acontecer a partir de agora, e eu gosto desse seu exemplo, porque alguém que desarma os espíritos obriga, nem que seja por constrangimento, a outra parte a se desarmar também. Senão, quem fica armado diz: pô, peraí, o cara está propondo uma bandeira branca e você está com o pé na porta. Então, por constrangimento ou por convicção, uma das partes se obriga a conversar, a negociar, a lidar com outra forma. O que o Alessandro Barcelos tem a partir de agora como missão, ele mesmo já falou algumas vezes nessa palavrinha mágica chamada transparência, e uma das transparências dele nesse primeiro momento, onde ele não sai fazendo definições absolutas logo no primeiro dia, mas ele não garante, por exemplo, o Abel Braga em 1º de janeiro, porque ele diz que até 31 de dezembro a caneta ainda não é dele, e ele tem razão, mas ele também não diz que vai demitir o Abel Braga no dia 1º de janeiro. Ele vai deixar terminar uma temporada onde a jurisdição ainda não é dele, onde há 2 jogos por fazer que vão sinalizar o restante do que será o Brasileirão, serão 11 rodadas no ano que vem. Então não haveria por que no dia seguinte à sua eleição o presidente eleito sair dizendo: não, o Abel 31 de dezembro pega a mala e vai para o Rio. Porque isso seria já um tipo de confronto que não é necessário para quem está assumindo o poder pedindo ou sugerindo pacificação. Ele vai deixar o ano terminar com uma gestão que ainda não lhe pertence, da qual ele pertenceu, é verdade, mas nesse momento não pertence, para depois, no ano que vem, aí sim talvez premido pela rapidez, né, porque vai tudo ficar muito acavalado, mas ele não poderia hoje dizer assim: o Abel está fora, ou o Abel está dentro de qualquer maneira até 28 de fevereiro, porque isso seria demasiadamente definitivo para quem não tem nem 24 horas como presidente eleito. Começa bem o presidente Barcelos. Mas, Maurício, a informação que existe bastante forte é que o Miguel Ángel já está contratado. Não, perfeito, mas aí a questão é, ele começaria o trabalho dele em 1º de janeiro, faltando 10 rodadas, sem conhecer ninguém, e correndo o risco de saber metade dos nomes que o Abel conhecia quando chegou, depois da saída do Cudê, ou ele começa o trabalho depois deste campeonato, podendo fazer a sua temporada, fazer as suas escolhas. Isso é uma coisa que certamente está colocada sobre a mesa, né, Davi? Sobre a mesa. Não é informação, né, mas a impressão que eu tenho, e conversando com as pessoas, é de que
E a entrevista do Alessandro ontem à noite e hoje pela manhã pelo timeline, ela me reforça a impressão que eu fiquei, de que o Inter procura uma saída honrosa pro Abel. Uma saída respeitosa, uma saída digna. Eu acho que o próprio Abel, e aqui é uma informação, o Abel não tem multa rescisória nesse contrato que ele fez com o Inter. O próprio Abel talvez vá colocar o cargo à disposição, sabendo que está começando uma nova gestão. E o Abel, quando veio para o Inter, ele sabia que tinha uma eleição, né, no horizonte. O Abel conhece as pessoas. Eu acho que vai acabar que os dois vão caminhar por uma mesma estrada. Vão chegar a um consenso e vai ser uma saída como o Abel merece, né? Por tudo que o Abel fez. E, aliás, o Abel veio para ajudar o Inter, para socorrer o Inter, né? O Léo, a gente tem que lembrar a gente tem que lembrar também que o Abel veio por ter uma relação muito estreita com a família do Marcelo Medeiros mesmo. É praticamente assim um ato gentil que um amigo faz para o outro. O Marcelo Medeiros se viu numa enrascada ali com a saída do Cudê, e de todos os nomes que poderiam, né, vir para o Internacional, a opção foi o Abel, já pela relação que eles têm, assim. E o Abel tem uma relação, obviamente, e naturalmente, muito diferente com o Alessandro Barcelos, assim. Só que eu acho que numa hora dessas, depois de tudo que vocês já falaram tão bem dito, como sempre, né, o que me cabe aqui é citar um pedacinho, né, do Just Give Peace a Chance, né, do meu ídolo John Lennon. Essa é a hora da gente dar uma chance para paz dentro do universo do Internacional, né? E o Alessandro Barcelos, sendo do mundo da política, eu tenho certeza assim, que ele tem todas as condições de ter essa diplomacia e esse tato na relação e nos próximos contatos que ele vai fazer. Assim. Eu como torcedor, estou feliz e estou confiante de que a gente possa ingressar em 2021 e realmente, né, se a decisão for terminar a relação com o Abelão, cara, a relação ela foi feita para isso, assim, para o final da gestão do Marcelo Medeiros. Agora que inicia uma outra gestão, as conversas vão caminhar para o sentido, o melhor que seja para o Internacional e para o clube. É isso que a torcida quer. Quer paz para o Internacional. O Malenotti, Pedro, assim, ó, bom, primeiro, se a relação tiver que ser terminada, e ela pode ser terminada sem ruptura. É um presidente novo, que não foi que contratou. Dá para fazer isso sem uma ruptura, sem nenhuma ofensa à grandiosidade do Abel, né? Que é um cara muito grande na história do Inter. Mas, Pedro, eu queria voltar ali bem rapidamente. Primeiro, essa história da pacificação que o Davi trouxe, ela é fundamental para o Inter, né? Se o Inter não conseguir se resolver minimamente, ele não vai longe, ele não vai adiante. Porque as cabeças pensantes do Inter estão ficando fora. Eu até citei o Max Carlomanho, né, Pedro, lembra? Que foi o cara que fez toda a gestão do contrato do Andrade Gutierrez. Depois ele me ligou, olha, ele tá lá em São Paulo, enfim, ele até estava na chapa do Barcelos, né, para conselho, enfim. Mas a Diana, uma mulher extraordinária, que entende pra caramba de futebol, fez um trabalho incrível lá na reforma do Beira-Rio. Essas pessoas estão afastadas do Inter e ela tem que voltar. E isso passa pela pacificação. Agora, primeiro, logo depois que ganha um presidente, sempre tem o discurso de pacificação, né? Todos os líderes de oposição, inclusive, falam em pacificação, mas depois não é o que acontece lá no dia a dia. Então, eu acho que assim, a oposição do Inter agora tem que ter essa virtude, né? Agora elas têm que ter essa grandeza. Perderam e tem que tentar ajudar. E aí, Pedro, naquilo que tu falaste do gesto ali das liminares, salvo, assim, melhor avaliação, o Léo participou de entrevistas com os dois, pode até nos ajudar melhor. Mas eu acho que o comportamento do Barcelos, ele foi um comportamento assim, sem briga, sem uma palavra assim mais de ódio, sem uma oposição sistemática, desde que ele saiu, tanto no episódio com Aquino, tanto em críticas à atual gestão. Eu não lembro de ter visto assim um comportamento mais belicoso para ganhar a eleição, entendeu? E depois vamos ver o que acontece. Me parece que o comportamento dele na eleição, mesmo tendo saído da gestão do Medeiros para concorrer, foi um comportamento assim, não vou dizer de estadista, né? Porque, enfim, a gente está começando a vê-lo como presidente, mas que ajuda nesse primeiro processo inicial, pode entendeu? Ser. Salvo outra avaliação, claro. Deixa eu ver com o Guerrinha. Guerrinha, o que tu achasse? Bom, em primeiro lugar, parabéns ao Alessandro, que conseguiu uma votação expressiva, mais do que legítima, e que agora terá pela frente alguns desafios, e alguns deles bem urgentes, para resolver. Esse problema da pacificação, eu venho falando há muito tempo, o Internacional virou o clube do ranço, o clube do ódio, e cada um puxando para o seu lado. Tomara que o final da eleição tenha também sido o ponto final da discórdia. Que a partir de agora
todos os movimentos possam se unir para que o Internacional dê tranquilidade ao novo presidente e aos seus acompanhantes que também foram eleitos ontem. Quais são as grandes dificuldades que o Alessandro terá com urgência? Pagar contas. As contas continuam elevadíssimas, os caras batendo na porta, querendo receber, e ele vai ter que dar um jeito de arrumar dinheiro, pelo menos para acalmar boa parte deles. Segundo, formar um elenco capaz de fazer o Inter voltar a ganhar títulos, porque o Alessandro é um dos autores desse elenco que está aí. Ele também é avalista de muitas das contratações que aconteceram e que não deram certo, né? Então ele vai precisar mudar esse rumo. Não tem dinheiro? Bom, então vamos para a base. Ou então vamos para a criatividade. Ele vai ter que sair para esse lado, né? E sobre o Abel, para encerrar, eu acho que o Abel, e o Abel ninguém discute ele por ser campeão mundial, por tudo que ele já proporcionou ao Inter, eu acho que o Abel vai arrumar a mala após o segundo jogo que falta agora em dezembro para encerrar a temporada. Por quê? Porque o compromisso do Abel era com o Marcelo Medeiros. Ele não tem compromisso com mais ninguém a não ser com o Marcelo. Inclusive ele foi muito claro. Ele disse: eu não fui chamado, eu fui convocado. Como termina a gestão Marcelo Medeiros, ele não tem mais nenhum compromisso. Talvez isso explique que o Inter está aguardando com ansiedade a liberação do treinador do Independiente del Valle, até para ele começar logo em seguida e por enquanto ficar na mão talvez do Osmar Loss. Mas eu tenho o sentimento que o Abel vai sair junto com o Marcelo dizendo assim: o meu compromisso era contigo. É uma saída boa, porque ele sabe que não será o técnico no ano que vem. Então, já abre caminho para alguém assumir e alguém tentar começar a trabalhar, até porque nós não teremos aquelas férias depois do Brasileirão, que dá tempo de arrumar a casa. Não, começa logo em seguida. Começa logo em seguida. Aí, o Guerra, aí entra um desafio, nessa linha de raciocínio que você está seguindo, entra o desafio de um cara que parece bom de conversa, e aqui vai um elogio, não é um conversador enrolador. Bom de conversa no sentido de ouvir as pessoas e dizer o que pensa, e ouvir do lado de lá e dizer: rapaz, essa ideia pode ser boa, vou pegar para mim, e até vou acreditá-la. Então isto é ser bom de conversa. Pois bem, o Alessandro... Eu tenho uma outra curiosidade: quem será o vice de futebol? Porque eu li uma matéria, escrita pelo Zé Alberto Andrade no GZH, que era uma dificuldade saber quem era o vice de futebol. Isso poderia ser um fator negativo na eleição, e não foi. Não foi. A gente conhecia o vice de futebol do Aquino. E a gente não sabe quem é o vice de futebol ainda, né? Eu não sei. O que eu soube é que não encontraram ainda o vice de futebol, que o cara não quer porque tem trabalho, que o cara não quer porque não Pois isso pode ser, Pedro. Não foi encontrado ainda. Isso é um problema. Por quê? Porque toda a contratação, inclusive a do técnico que vai ser contratado, que vai chegar, ele terá que ter o aval do vice de futebol. Ele é o chefe do vestiário. Mas o Guerrinha... Né? Então, a primeira coisa que tem que definir quem é o cara. Mas Guerrinha, tu olha pro lado ali, pro Grêmio, o vice de futebol não é exatamente uma figura decisiva, né? A gente sabe que no Grêmio... Mas o treinador é renomado. O treinador e o presidente, né? Tu vai trazer um treinador, tu vai trazer um treinador novo. A proposta dessa gestão, e por isso por isso o projeto do Alessandro ele conseguiu atrair outros dois movimentos que são significativos no Conselho, que foram o Convergência e o I9. O movimento Alessandro Academia Colorada tem 12 conselheiros, né? Mas 19 ele falou hoje. 19. 19, muito, varia muito, mas enfim, esse projeto ele conseguiu, com os outros dois movimentos que tinham suas ideias, montar um plano de gestão em que ele fique menos centrado nas pessoas e muito mais no planejamento, no conceito. O vice de futebol político, né, embora ele seja importante, eu concordo contigo, Guerra, ainda mais aqui pela nossa cultura do futebol gaúcho, mas me parece, conversando com as pessoas, dando uma olhada no organograma que eles têm pensado para o futebol do Inter, de que ele vai ter mais uma atuação de fiscalização em cima do que
o executivo vai fazer. O Inter vai ter um gerente de futebol, né? O Inter vai ter o executivo, vai ter um diretor técnico, que o cotado seria o Pedrinho, comentarista do Sport TV, ex-jogador do Vasco. Outro nome ventilado seria o do Tinga. Esse diretor técnico vai fazer o enlace do diretor executivo de futebol com o vestiário. E ali abaixo o diretor técnico... Mas por que o Pedrinho? Porque ele é um cara preparado, foi o que me disseram, que ele é muito preparado, ele já trabalhou como auxiliar técnico, é um cara que domina... Ele é muito bom comentarista, Duda. Eu acho ele muito bom, eu adoro, eu acho ele bem muito centrado. Mas ele vem algo diferente. Mas vem pra rádio do Inter? Né? Vem pra rádio? Não. Nós temos que saber na função. Ele estudou gestão também. Nós temos que saber a função que ele... Nós temos que saber a função... Nós temos que saber a função que ele vai exercer, se ele é bom. Isso é que eu quero saber. O Guerrinha, ele também, Duda. Ele trabalhou no Nova Iguaçu com o Felipe. Isso eu me lembro. Não, ele fez curso de gestão também. Já tem, mas eu te confesso que o primeiro nome que eu pensaria era o Tinga. O primeiro nome que me viria à mente para essa função, Guerrinha, era o Tinga. Mas enfim, esses nomes... outra chapa, né, Diogo? Pedrinho, Tinga, Miguel Ángel Ramírez, quer dizer, são nomes que indicam também a ideia que ele vai ter. Eu vou dar informação aqui, agora que passou a eleição. O Tinga estava acertado com o Aquino, assim como o Índio, e o treinador da base seria Klemer. Entendeu? Isso estava acertado. Índio? O Índio faria também o meio-campo do vestiário, essas coisas todas aí. O Índio. Um cara sem título, sem nada, sem conhecimento, inexperiente. Seria ele. Faria, mas o meio-campo do vestiário. O cara Não, tu tem que ter o boleirão no vestiário. Tu não pode ter o cara que ande de fraque, nada disso. Não, eu acho que tem que ter o boleirão, sim. O Pedrinho, Guerra... Sim, não para ser executivo, para ser o... O Pedrinho, ele tem a linguagem do jogador. O Pedrinho, ele tem a linguagem do jogador e ele tem a formação, ele tem o preparo, ele tem o estudo do Pedrinho. O Pedrinho, eu não sei, Diogo, acho que ele não tem um ano de comentarista no Sport TV, né? Qual é a faculdade que ele fez? Não, ele fez cursos de gestão, ele fez curso de análise de desempenho, ele fez curso de técnico. Ele é um cara extremamente preparado, o Pedrinho, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Pedrinho para outra pauta. Não seria o diretor executivo, né? O diretor executivo assim, seria outro. Não. Só para retomar, Diogo, olha seria só. O diretor executivo seria um cara do América, e o que é mais importante, Léo, assim, ó, pelo menos é a mudança que eu acho mais importante no Inter, assim, do ponto de vista de administração. O Inter terá, como disse o Léo ali, um CEO, como tem o Grêmio, um CEO geral de administração. E aí depois tu tem o executivo de futebol, e aí depois tu tem o cargo de gerente que será criado para fazer esse meio campo aí, Guerrinha, que tu falaste. Pode ser o Índio, verdade, e eu pensei no Tinga no primeiro, assim. O Inter vai ter um CEO, que vai ser o cara que vai estar se reportando ao Conselho de Gestão, e o vice de futebol ele vai estar mais ou menos numa mesma linha desse CEO. Abaixo do CEO vai ter o executivo de futebol, que o Diogo citou aí, que seria ou do América Mineiro, né? Ou o Thiago Escuro, que é do RB Bragantino. Seriam os dois nomes que são os nomes que estão circulando. Abaixo do diretor executivo tem o diretor técnico, que seria o Pedrinho, certo? Abaixo do diretor técnico teria o centro de prospecção, que é o CAPA, que prospecta jogadores, vai ter um diretor ali, remunerado. Vai ter o gerente de futebol e vai ter um gerente de dados. O Inter vai entrar numa tem que construir um prédio novo do lado do Beira-Rio para botar toda essa gente, não vai caber lá. Ou então que construa, Pedro. Já vão levantar 2 torres lá. Bota toda essa galera dentro da A diferença fundamental é ter o CEO e o gerente que fazer, né, Maurício? A diferença fundamental, assim, tirando a questão do organograma, que varia de uma ideia para outra, é ter a figura desse CEO geral, né, que trata da administração do clube, e ter essa figura nova que o Inter não tinha ainda de um gerente que vai fazer o meio-campo entre gabinete e campo. Hoje, por exemplo, o Diogo, Inter tem o vice de futebol, tinha, né, o vice de futebol, que até era o próprio Alessandro, antes foi o Roberto Melo, e tinha o executivo. Né, e o vice de futebol se reportava ao Conselho de Gestão. Agora não. Agora o CEO se reporta ao Conselho de Gestão, o vice de futebol se reporta a esse CEO, e aí se cria abaixo do executivo mais 2 cargos. Né? E o Inter vai ter também um gerente de dados, e o Inter vai apostar muito na análise de dados, de como trabalhar com os números, como trabalhar com números números seus que ele produz no dia a dia de treino, de trabalho, e também números de programas que o clube tem, e são programas que oferecem dados de jogadores do mundo todo, para diminuir, por exemplo, a margem de erro numa contratação. Né? Esse ponto, Léo, esse ponto é interessante. Desculpa olhar atalhar só para pegar esse ponto que você traz.
A ideia da profissionalização, ela é a melhor do mundo porque você coloca supostamente pessoas qualificadas que vão receber pelo seu trabalho e tanto mais receberão quanto mais sucesso tenham na sua atividade. Ou seja, ninguém vai lá se encostar. Mas uma coisa bem importante, além de você profissionalizar, é que as atribuições de cada profissional sejam devidamente respeitadas e não fiquem submetidas, lá pelas tantas, a um poder político que diz, não, tá científico demais isso aqui, vou botar abaixo. Vou lhe dar um exemplo. Houve um tempo que a Ode Cunha foi colocado como este CEO, quando não tinha esse nome, era uma outra ideia, era um dirigente geral de clube profissionalizado. E um belo dia, segundo consta na lenda, foi uma história que eu ouvi e dada como verdade, ele viu lá chegar uma fila enorme de gente esperando por alguma coisa, num lugar onde ele estava, dentro do Inter. Ele disse, o que é isso aí? Não, isso é a fila do pessoal, dos conselheiros aqui, que vieram pegar os ingressos para o jogo. Eu disse, mas como assim? Não, os caras vão pegar os ingressos pro jogo. Sim, mas tudo de graça? É, tudo de graça. Aí ele tentou dizer, não, parei um pouquinho, tá demais, né? Vamos organizar isso aqui de maneira que os ingressos não sejam, essa gratuidade não seja tão grande. Ele começou a enfrentar uma resistência tamanha por decisões como essa que acabou caindo porque não conseguiu reduzir custos ou a sangria de alguns ativos feito em ingresso de futebol e acabou caindo porque viu que era uma batalha pré-perdida. Na outra ponta disso, amigos, eu quero colocar o seguinte. Por exemplo, gerente de dados do futebol. Eu acho bonito. Agora, se o departamento dele vai contratar alguém pelo número de passes certos, se ele contratar um cara que acertou 100% dos passes, destes passes, 50% foram para trás ou numa distância de 5 metros, ele está fazendo uma má contratação. Os números disseram que os passes foram 100% efetivos, mas não disseram que eles não tiveram nenhuma utilidade. Então aqui é bem importante, na hora que for falar de jogador de futebol, ver os números dele, mas ver também o que ele pode fazer propositivamente, como capacidade de decisão, como influência no vestiário, e não seja só o número gelado, porque número gelado já nos mostra a posse de bola, não diz absolutamente nada. Não, é uma ferramenta, né, Maurício? Até porque tem números de posse de bola, tem números de passes decisivos, tem números de passes para frente. Hoje tu tem números de tudo. A questão é tu ter alguém capacitado para compilar esses números e não se perder neles, entendeu? Então inteligência nos números, leitura. Eu já compilei aqui, ó. Eu vou comprar um novo Nissan Versa. Compile-nos! Novo Nissan Versa. Tem que ver o que é, cara. Bah, que espetáculo. Sedã com tudo que você nunca imaginou. E lá na IESA tem a partir de 1h39, chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo, qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza, que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. A Ruder é top executivo e é top of mind, é bicampeã, é a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Eu tenho certeza que a sua empresa também vai eleger a Ruder. LG, leite gaúcho, tradição e qualidade desde 1959, o leite do Rio Grande. Quem está completando hoje 49 anos é o Rodrigo, que é filho do Rui Cristine, tá? E também o Cristine Júnior, que está fazendo 11 anos. Toda a família gremista e esperando a transmissão do futebol da Gaúcha. Aliás, hoje nós não apresentaremos a Voz do Brasil, ela será apresentada às 11 da noite. E se você quer ficar assim, ó, sabe como é que é? Na TV, olho na TV, rádio na Gaúcha, por aquela emoção do rádio, aquela coisa toda que você já sabe, né? Tá? Não tem delay, não tem delay. Tem mais essa, tá? No horário que tá chegando, tá a rádio junto, tá? Então, eu quero saber de Maurício Saraiva, que será o comentarista meu lado hoje. Não vai ter Voz do Brasil? Não, vai ter às 11 só. Puxa. Foi transferido. Não naquele horário. Bom. Deixa gravando, Guerrinha. Agora me acalmasse. Deixa gravando, Guerrinha. Que canalha. Maurício, o que dá pra dizer, tu que vai comentar o jogo, sobre diferenças, por exemplo, que o Grêmio vai ter certamente em relação ao jogo da última semana? Eu vou simplificar para você ficar bravo comigo, você que vai narrar a partida com o brilhantismo de sempre. A diferença essencial chama JP10.
Jean-Pierre é a diferença extraordinária que será o Grêmio pro Grêmio no jogo da Vila Belmiro. Excessiva. É, excessiva. Ele acerta todos os passes, ele tem 70% de aproveitamento do Grêmio quando ele está em campo. Realmente eu concordo com você que é um excesso de minha parte. Se ele tiver problema físico de alguma forma e tal, o Grêmio não vai ganhar de ninguém, então. Não, vai ficar mais difícil o Grêmio ganhar, Pedro. Vai ficar mais difícil como já ganhou. Já ficou, mas não inclusive. Tudo aquilo que aconteceu quarta-feira passada aqui foi demais. Não, mas então vamos aos números contextualizados. Eu e você não somos apaixonados por números. Eu mal sei contar até 10. No 11 dói minha cabeça. Isso é coisa do Leonardo Oliveira. Não, Pedro. Eu vou contextualizar para você, porque, como eu disse, você e eu não gostamos de números, só sei contar até 10, no 11 dói minha cabeça. Se um time tem 70% ou mais de aproveitamento, no caso do Grêmio, 72%, com um jogador em campo e 28% sem ele, esses números me levam, por óbvio, a pensar que este time será tanto melhor quando este jogador estiver em campo. Porque o Jean-Pierre está num setor central com uma capacidade que nenhum outro tem de organizar, de abastecer jogadores como o PP, como o Diego Souza. E por isso, Pedro, e agora tirando a brincadeira, que o Jean-Pierre é tanto a grande diferença do Grêmio para o Grêmio e que me leva a acreditar que hoje, ao final desses 90 ou 95 minutos, você estará dizendo com aquela voz que só o Duda sabe imitar, o Grêmio está nas semifinais. Então tá, Duda. É o Grêmio! Como é que é? Eu tô confiante, Pedro. É o Grêmio na semifinal! Alô, Duda, imagina se o Grêmio... Imagina o Grêmio passando, Duda, 17, 18, 19 e 20. 4 semifinais de Libertadores seguidas. Isso mostra o ciclo que o Grêmio está vivendo, né? O ciclo dourado do Grêmio. Sim, em Copa do Brasil quase aconteceu isso, porque o Grêmio caiu, se eu não me engano, para o Cruzeiro, tô certo? Umas quartas de final, recentemente, acho que era 18 aquilo. Foi do episódio aquele do Thiago Neves. Exatamente, porque, bom, enfim. Bom, o jogo de hoje, Pedro, eu tô particularmente muito confiante. Essa confiança, óbvio que pelo resultado, pelo último jogo, pelo penúltimo jogo, ela pode estar abalada. Mas eu acho que a lição que o Grêmio recebeu no último jogo, ela, tomara, né? Óbvio que eu tô torcendo, ela será aprendida. O Grêmio recebeu... Não vou dizer que foi um presente, vai. Mas o Grêmio recebeu uma chance de poder chegar vivo na Vila Belmiro. Acho que mesmo com 1-0 ainda estaria vivo, mas o 1-1 é realmente uma chance do jogo estar aberto. Eu tenho certeza que a torcida do Santos não está cantando vitória, pelo contrário, está preocupada, sabe que o jogo é dificílimo. As bolsas de apostas, tudo que eu estou acompanhando, dá o Grêmio como favorito, por exemplo, em banca de aposta. Tá, no jogo de hoje. Não sei se o Grêmio é favorito. Eu sei que o Grêmio hoje vai competir diferente do que competiu no último jogo, quando entrou muito diferente do Grêmio que em outros jogos de Copa era muito mais aguerrido e muito mais competidor. Na própria Libertadores foi assim. Então eu acho que essa lição que fica num final muito bom, que a gente sai com ânimo, vai ser transmitido para dentro de campo, e por isso eu tô aqui muito, mas muito mesmo confiante. E óbvio, eu não vou falar de subjetividades, vou falar de algo prático. Um jogador como o Jean-Pierre, ele impõe sim uma esperança no torcedor que agora Deus, isso de muita diferença. Davi, eu gostei muito do que tu escrevesse, Davi, que o Grêmio contra o Santos aqui teve uma certa soberba. Isso. Que isto não terá lá, quer dizer, o Grêmio terá faca nos dentes na Vila Belmiro, porque ele tomou um rodeão aqui. Exatamente. O que me pareceu, claro que é aquela história que o Muricy disse, que eu gosto disso, eu gosto desse pensamento. O Muricy disse naquela entrevista que nós fizemos, né? Muitas vezes o cara faz análises, o comportamento tático, a mudança do treinador, tá? E tudo o que aconteceu no jogo foi fruto de uma decisão pessoal de um jogador em campo. O improviso, né, Davi? O improviso. Sim, o improviso, exatamente. O cara vai lá. Por isso que por vezes a qualidade fala mais alto. Porque o cara a qualidade improvisa mais. Ou a falta de, né? Ou a falta de qualidade. Imagina se o futebol fosse isso que o Leonardo Oliveira está dizendo, que o cara tem dados disso, dados daquilo, dados daquilo. Que chateação. Tu sabe que Pedro, eu gosto de jogar xadrez, tá? Futebol é uma ciência de dados. Que conversinha. Tá bom. É tudo menos isso. Tu sabe que eu gosto de jogar xadrez, né, Pedro? O xadrez é um jogo de que tu pensa e tal, aquela coisa calcula, né? Sabe que os quem os tu russos... joga xadrez? Conta aí com quem tu joga xadrez aí, Pedro. Né? Eu jogo online.
jogadores Marcos, do mundo todo. Não é Tino Marcos, que tu ganha sempre Marcos. do Tino Marcos? O Tino Marcos ele joga também. É o que o Jean-Pierre faz, Ele não jogar com o Tino Marcos. O Jean-Pierre joga xadrez. Ele usa a cabeça o tempo inteiro. Mas sabe, Maurício, que o xadrez, os russos soviéticos, eles sempre jogaram com equipes mesmo. Eles têm um monte de grandes mestres. O cara, para ser grande mestre, tem que passar uma série de etapas e tal, vencer uma série de etapas. E eles pegam aqueles grandes mestres. Quando eles têm um grande mestre, por exemplo, numa final de campeonato mundial, é uma equipe de jogadores, de grandes mestres e tal, que analisam cada jogada. E o jogador, porque aquele jogo dura 5 horas, às vezes para, é interrompido, antes podia interromper, agora não mais, mas os caras analisam entre eles o que fazer. E o jogador que está enfrentando, né, o adversário tal, ele decide é uma decisão coletiva, pensada. É incrível. E você sabe que nos anos 70, teve um jogador americano, né, que é o Bob Fischer, que foi sozinho para lá, era só ele e o caderninho dele, ele fazia as anotações. E ele foi campeão mundial depois de 40 anos, que só a União Soviética ganhava, contra o Spassky. Por quê? Porque teve iniciativa individual, pessoal, o brilho de uma única mente, entendeu? E isso acontece no futebol também. Isso acontece no futebol. Mas que os russos ficaram ganhando um tempão, né, Davi? Não, é que eles têm uma escola, né? Eles ganharam um monte. Eles têm uma escola. Agora, tu olha para o futebol, o que aconteceu na semana passada foi um time com muita vontade de jogar, isso que o Duda falou aí. Qual foi o termo que tu usaste, Duda? Não sei, eu falei tanta coisa. Competitivo, Davi, não foi uma coisa assim? O Grêmio hoje deve competir, coisa que não competiu. Isso. Né? No jogo da Arena, o Grêmio não competiu. O Grêmio não competiu. E hoje o Grêmio entrou em cima do salto. Entrou em cima do salto, ele não tem jogo que tu possa entrar assim, Davi, nem contra o Santos, nem contra o São José. Eu concordo contigo, o Grêmio não foi o mesmo dos últimos jogos. Mas não foi porque o outro time competiu bastante. Não deixou que o Grêmio tomasse conta da partida. O Santos competiu também. Não foi só a partir do Grêmio, foi a partir do Santos. Sim, isso que eu estou dizendo. O Santos jogou mordendo, competindo. O Marinho, que a gente vê como um ponta, o Marinho ia lá embaixo lutar pela bola. Quando viu, o Marinho estava de volante, lutando pela bola. E no Grêmio não aconteceu isso. O jogo é duríssimo, né, viu? É que o Grêmio deixou uma muito boa impressão com Juventude, com Cuiabá. Aí muda a turma. O jogo é duríssimo na Vila, mas duríssimo. Vai por mim, vai ser jogo de detalhe. Marcação, pegada, vai ser assim como vale pro Grêmio, vale pro Santos. O ano do Santos é hoje. É hoje. O Grêmio hoje Aumentaram vai precisar... o prêmio, viu, Guerra? Claro, o Santos aumentou o prêmio pela Libertadores. O Grêmio vai precisar tirar coelho da cartola hoje. Coelho da cartola. Escreve o que eu estou te dizendo. O jogo é duríssimo, mas duríssimo. Pode ter certeza disso. O Santos anunciou de ontem para hoje, foi manchete nos sites de hoje, o aumento da premiação pela Libertadores. E nesse assunto que a gente trata, às vezes brincando e às vezes a sério, eu não sou maluco de desprezar a ciência em onde quer que seja, a começar pela vacinação, né? Porque só maluco despreza a ciência na vacinação, mas eu não posso dispensar a ciência também no futebol, ela só precisa ter o seu devido lugar. Por exemplo, por um como é que chama, diagnóstico de um psicólogo em 58, o Garrincha não teria ido à Copa, porque segundo quem fez o diagnóstico, o Garrincha seria incapaz de dar uma resposta ao Brasil. O resto da história não precisa ser contada. Então você precisa ter a ciência, mas precisa dar o devido lugar e o devido tamanho dela. Senão ela pode lhe induzir a erro, no caso do futebol, muito especificamente. Eu vou te dar outro jogo que é muito complicado também, para quem gosta de fazer aposta, não se atire de corpo e alma. Claro que o River é favorito, o River saiu na frente, mas o River vai precisar ralar hoje no Uruguai, mesmo tendo muito mais qualidade do que o Nacional. É o jogo da vida dos caras, é o jogo da vida. Vou te dar outro jogo difícil, Atlético, São Paulo e Atlético Mineiro. Também é jogo complicado. É jogo complicado, tá muito igual a coisa, entendeu? Aliás, Guerrinha. Eu vou te dizer, eu hoje não tenho, olha que eu sou um cara de muita coragem. Eu não tenho coragem de botar o dinheiro em alguma coisa, dizer assim,
Aqui vai dar. Não sei o que vai acontecer. Gabardo colocou uma entrevista com o presidente Romildo Bolzan que é muito interessante. O São Paulo, que é adversário do Grêmio na Copa do Brasil na próxima quarta-feira, que é uma competição quase tão importante quanto a Copa Libertadores, só não tem o tamanho da Copa Libertadores, mas é assim um objeto de desejo de todos os clubes. O São Paulo joga hoje e só vai jogar com o Grêmio na quarta-feira. Ele tem uma semana para descansar. O Grêmio vai sábado. A Recife. Não, ele joga hoje. Puxaram o jogo para hoje. Puxaram o jogo para hoje. Aí é uma sacanagem que fizeram para o Grêmio também, né? Eu sei que o Grêmio tá... Mas então o jogo do final de semana contra o Sport tinha que ser adiado. Não, o Grêmio vai ter o jogo. O Grêmio vai levar toda a delegação para lá. Claro que não vai jogar todo o time. Os caras estarão viajando, estarão de alguma forma comprometidos com aquele processo. Aí volta para Porto Alegre e aí na terça-feira, volta domingo e na terça-feira vai para São Paulo. Sim, dá para descansar, claro que dá. Não precisa utilizar todos os jogadores com esportes, etc. Mas é desigual, né? O São Paulo está levando uma vantagem do ponto de vista... Mas vai levar todo mundo para o Recife? Vai levar todo mundo para o Recife. É o mesmo avião, né? Vai todo mundo. Pô, eu acho que os titulares que não vão jogar deveriam ir para Porto Alegre, né? Mas ele está usando assim, ele está de olho no Campeonato Brasileiro também, né? Pois é. Mas esse negócio do São Paulo aí, cara, olha, é sacanagem, cara, na boa. Claro que é, não, é desigual. É muita sacanagem. É desigual. E não é de agora, né, que o São Paulo tem uma coisinha aí que a gente, poxa, contra o próprio Grêmio, cara. Aquela mudança lá, né, da arbitragem e tal. O Alisson, só para lembrar, o Alisson tá fora até hoje num Grêmio em São Paulo. É do jogo, tá? Óbvio que é do jogo. Jogadores se machucam aqui e lá. Eu não tô dizendo, eu não sou da turma que acha que tem complô contra o Grêmio, não é isso. Nunca, não vou de verdade achar. Mas assim, que tem umas coincidências muito curiosas nesse ano a favor de São Paulo, tá rolando. O mínimo, eu cometi um engano, Guerrinha. O primeiro jogo Grêmio de São Paulo é aqui na Arena. Mas de qualquer forma o Grêmio vai a Recife, perfeito, volta no domingo mas e tal. O mínimo que tinha que fazer era dar ao Grêmio o mesmo prazo de descanso que tu vai dar ao São Paulo. O mínimo. A CBF deveria se preocupar com isso. É uma competição. Ou a CBF bota um jogo de São Paulo quando o Grêmio vai jogar, entendeu? Claro. Agora, tu não quer adiar o do Grêmio, não quer, beleza. Então joga do São Paulo pra lá. Pro descanso seu mesmo. Agora, porra, aí é um jogo que é extremamente físico, né, hoje em dia. Há viagens relacionadas. É óbvio que o Grêmio já está muito indignado, muito antes de mim aqui, que estou falando só hoje, sendo que a gente falou até um tempo atrás, e se eu não me engano, o Grêmio protocolou um pedido oficial na CBF para mudar isso. E, coincidentemente, como eu disse, né, curiosamente, esse ano as coisas estão muito legais. O problema foi criado pelo Grêmio, né? O Grêmio está na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão. O problema entre aspas, né? Mas o Grêmio... Mas é loucura, né, Pedro? A CBF tem um afiliado representando ela na Sul-Americana, na Comebol, e vão prejudicar ele. Duas coisas a culpa do Grêmio, tá? Outra coisa é o seguinte, nós estamos num ano de pandemia, né? Tudo tá mais ou menos assim, sabe? Bom, não justifica, novo, né, mas Pedro? Explica. E tem um cenário novo que é uma mudança na configuração do televisionamento. E aí um jogo precisa ser na quarta-feira, até para bater com os jogos da Libertadores. E aí difícil. É o jogo do líder contra o vice-líder. É difícil. Bom, deixa eu lembrar aqui que a Steel, ela tem um orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho, e quem faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações, e de quem faz o melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel junto de quem faz o agro. Fida, sólida por natureza, tintas Killing. E aí parou. E eu vou parar de mentir esse ano. Agora vamos fazer o seguinte: se o Atlético, aliás, o São Paulo ganhar hoje, nós estamos perto do fim do Campeonato Brasileiro, João? Já vamos conhecer campeão? Não estão, porque o São Paulo mostrou bem recentemente que jogando contra adversários que tanto pode ser o Fortaleza na sua casa, como pode ser um grande adversário,
ele pode tanto se atrapalhar muitíssimo como fazer uma vitória daquelas consagradoras, como 2 vezes fez em cima do Flamengo. Com isso eu estou dizendo que ele não tem aquela consistência, Pedro, ainda nesse momento, faltando 13 rodadas, ele não tem consistência para que eu decrete fim de campeonato por uma vitória dele em cima de um concorrente direto, que é o Atlético Mineiro, mas ele ainda joga com o Grêmio fora de casa, ainda há outros confrontos, o Atlético Mineiro com o Grêmio na casa do Grêmio, ainda tem Palmeiras e Grêmio, ainda tem Palmeiras e Inter agora no sábado. O Palmeiras, depois do jogo de ontem, provavelmente vai botar time alternativo no sábado, porque quarta-feira tem o América Mineiro, e o time alternativo do Palmeiras é bom para Dedéu. Então eu não dou o São Paulo por campeonato terminado, mesmo que ganhe do Atlético Mineiro hoje. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, olha só, eu sou maluco, está na mão de 2 times. Do Flamengo, se reencontrar, eu não sei como é que foi, eu sei que o Santos jogou com uma meninada lá e tal, mas é 4, né? 4 é 4. E o Palmeiras está redondo, cara. O Palmeiras não está sofrendo nada. Ontem ele pegou o Libertad, o Libertad ficou com 1 a menos. Ele é frio, ele é cirurgião. Ele é cirurgião. Impressionante. Então mas eu acho que está entre Palmeiras e Flamengo. Mas o São Paulo, Guerra, o Maurício observa bem que o São Paulo por vezes oscila, né? E agora sim o Luciano vai jogar o Pablo, já muda bastante de figura. Mas o São Paulo ele vinha numa boa onda. O São Paulo não perdia, havia 17 jogos, sendo 7 desses jogos no Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo ele vem de uma forma mais consistente. Embora dentro de alguns jogos, o Maurício observa bem, ele dá uma oscilada. E o Palmeiras e o Guerra fala do Palmeiras, olha, o Palmeiras deu uma decolada, porque o Palmeiras ele já não perde mais na Arena Itaquera, né? Não, ele não toma gol, ele não tomou gol, não tomou gol. Exato, não tomou gol em casa com o Português. 9 jogos, 9 vitórias seguidas na sua casa, 28 gols e não levou gol. E já são 13 jogos sem perder. Né? E ele deu uma entrevista ontem, eu achei muito franca, e ele está impressionado porque ele encontrou uma Disneylândia. Ele disse, olha, eu nunca trabalhei com tantos jogadores de qualidade em um grupo só. Claro, ele era um técnico de nível médio na Europa, ele era um emergente na Europa, né? Tinha feito bons trabalhos em Portugal e na Grécia. E ele está se divertindo porque o Palmeiras tem qualidade. Faltava era alguém para potencializar isso. O Léo tem 2 jogadores que foram recuperados ainda antes dele, né? A gente já falou, o Rafael Veiga é um deles no meio-campo, e o outro jogador recuperado antes dele foi o Zé Rafael, que já tinha sido segundo volante com o Luxemburgo, mas se firmou nesse lugar, jogando muito bom futebol com o Andrei Lopes. Agora, uma obra que é do Português é a redenção do Gustavo Scarpa. O jogador que no Palmeiras ficava mais tempo fora do que dentro, ora lesionado, ora desmotivado, ora cabrunhado, e que agora está jogando no lugar do Lucas Lima com o Rafael Veiga. São 2 armadores e 2 atacantes, não é mais o 4-3-3, porque até se machucar aquele Wesley da ponta esquerda, aquele menino vindo da base, o Palmeiras jogava com 3 no meio e 3 na frente. Agora não, agora são 2 armadores, o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa. E 2 na frente, um de velocidade, o Rony, que está muito à vontade. O Palmeiras é sólido. Esse elogio do Guerra faz todo sentido. Aliás, o ele Rony botou tinha o Rony de centroavante, também, né? cara. Ele botou o Rony na ponta ali do quarteto, né? Do 3-1. O Rony é o 1. E, porra, o Rony se movimenta tá e vai fazendo pra lá, gol, vai pra né? cá, Fazendo faz gol, dá assistência, porra. Tá, mudou, né? Mudou a característica. Eu entendi, tu dissesse assim, o Flamengo e o Palmeiras o Flamengo e o Palmeiras são os favoritos ao Campeonato Brasileiro e não São Paulo e Atlético, é isso? Na minha opinião, o Flamengo pela qualidade, né? Eu não sei se o Flamengo estava de aniversário contra os Guri do Santos, não sei. Vou esperar um pouquinho mais. Agora, o time mais regular de todos, numa hora que tem que decolar, numa hora que não pode mais errar, é o Palmeiras. O Palmeiras tem uma partida chave no sábado contra o Internacional, mas é chave. Se o Palmeiras vier a Porto Alegre e derrotar o Inter, olha, vai ser duro tirar o título do Palmeiras. Mesmo o Palmeiras tendo a desvantagem de ainda precisar jogar clássicos, né? E clássicos são sempre... E estar em 3 competições, né? O que sempre é uma carga a mais, né? Mas ele tem grupo, Pedro. Ele tem grupo. Um jogo a menos, né, Guerra? Ele tem grupo, né? Contra o Vasco, né? Em quantos times jogaria, por exemplo, o Zé Rafael? Em quantos times jogaria o Luiz Adriano? Em quantos times jogaria o William Bigode? Né?
E tu vê, esses caras aí estão lá, estão treinando, estão esperando para ver quando é que aparece uma oportunidade. Então ele tem grupo. E o problema do Palmeiras, me parece, que era o Luxemburgo, né? Apesar de ser um baita treinador, era problema, porque ele começou a botar o Felipe Melo de zagueiro central, ele começou a fazer coisas no time, tirar jogadores que eram de confiança do grupo, do time, e isso tudo altera. A gente sabe que o jogador, ele não gostando da coisa, ele vai muito mais devagar na hora do pedágio, ele diz que não tem troco, demora, forma fila, tudo isso. Então, o que aconteceu com o Palmeiras foi isso. Aí chegou o Cebola botou tudo no lugar. O Cebola já conhecia, botou no lugar. E o português disse assim, olha aqui, ó, eu sou português só de nascimento, de burro eu não tenho nada. Segue a mesma coisa como vinha sendo. E vamos embora. E tá só os competentes têm sorte. Eu nunca vi um incompetente sortudo. E o Palmeiras, que tem competência, o Palmeiras teve sorte também, claro. Quando a pedrinha lá deu fim na fase anterior da Libertadores e o Libertad logo a seguir, isto é sorte. Quando pega o América Mineiro, por mais que o Lisca esteja fazendo um trabalho extraordinário lá no América, também é sorte pegar o América Mineiro ao invés de pegar um adversário maior, que seria, por exemplo, o Internacional. Aí foi competência do América. Mas no cruzamento, o Palmeiras não está pegando o São Paulo nem o Grêmio. O Palmeiras está pegando o América Mineiro. Isso tira mérito do Palmeiras? Claro que não, né? O adversário que está caindo na frente, ele está derrubando. E vai pegar o River na Libertadores. Pode pegar o River numa semana. Vai ficar toda a vida nesse mumu. Claro. Mas é que assim, esse mumu entre aspas, porque se esse time chegou até aí, alguma coisa ele fez. Evidente, competência. O América chegou aí porque alguma coisa ele tem, mas é melhor jogar contra o América do que contra o Flamengo, contra o Grêmio. Mas é que assim, o que eu compartilho, tá? Eu compartilho da situação que se o clube tá lá, alguma coisa fez, certo? E há muitas coisas que quando tu olha para trás na história, tu diz assim, passou pelo... Eu vou usar, obviamente, o Grêmio como exemplo, porque eu ouço isso sempre. Que a Libertadores de 2017 foi a Libertadores mais fácil. Eu não tô nem aí, juro. Manda discutir com o armário, porque a taça tá lá. Isso. Não, eu digo sempre assim, liga na Comebol, acho que abre às 9. De repente, tu dá uma ligada lá, eles te atendem. Aí tu reclama. Não funciona a sexta, parece que não funciona a sexta. Então amanhã é o último dia. É muito simples. Primeiro, quando tu olha para a história, tu olha para trás, há times que não têm tradição, equipes, clubes gigantes, que estavam mal em determinado ano e o outro estavam bem, porque time por time certamente era um time bom para estar ali. Pode escrever, não chega time ruim. Ruim, time não vai chegar. Eu acho que eliminou o River. E o Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras é bom. O Barcelona eliminou o Palmeiras e eliminou o Santos. A gente é bom lembrar que o Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras fez a melhor campanha da fase de grupos. Né? Fez a melhor. Ele vai decidir em casa. Não, e olha que curioso, o Grêmio confirmando vaga e o Boca confirmando vaga, a gente vai ter os mesmos os mesmos 4 times da Libertadores 2018. Isso é um sinal de Só que é o avesso, né? No ano passado, só o Flamengo trocou, porque tava Grêmio. Não, é que essa semifinal foi em 18, cara. Sim, que era Grêmio e River, Boca e Palmeiras. Se passarem os 4, tu troca, né? Grêmio, Boca, River e Palmeiras. Sim, são os mesmos 4 times. No ano passado mudou o Flamengo pelo Palmeiras. Exato. Isso mostra o que, Guerra? Que já há uma hegemonia no continente. Claro. Estão repetindo-se muito os times na semifinal. Isso mostra que tem gente descolando da turma. E que jogar Libertadores tem ciência. Jogar Libertadores tem um jeito muito particular que não basta só ser melhor. Porque em competições eliminatórias, cansa de acontecer do pior eliminar o melhor por estratégia. Mas o Palmeiras deu uma prova disso, o Maurício. O Palmeiras foi ao Paraguai, ele tem muito mais time que o Libertad, não tenha nenhuma dúvida. 1-1, tá bom, vambora. 1-1 tá legal. Em casa a gente degola eles. E degolou. Sabe jogar, né? É aquele time que diz, olha, não deu para ganhar fora, não, nós não podemos é perder. Nós temos que pelo menos empatar. E foi o que fez. É o time que sabe jogar. Tá, vamos chamar o comercial e logo depois dele a gente volta para a última parte deste Sala de Redação. Estamos de volta, 2h25. E arrematando, né? Porque já está chegando no final do programa. Por favor, senhor Leonardo, o que esperar hoje à noite, senhor Leonardo? Vai ser um jogaço, Pedro. Vai ser um jogaço.
porque o Santos é um time de extrema estratégia. O Cuca, olha, é uma grande notícia, a recuperação, a volta do Cuca ao cenário. Está fazendo um excelente trabalho. Ele pega o Santos antes da primeira rodada, né? E faz desse Santos. Ele tem 4 meses de Santos. Então, imagino que vai ser um jogo de muita marcação, um jogo muito estratégico. E o Grêmio vai precisar muito, mas muito mesmo, do Darlan, do Matheus e do Jean-Pierre, se ele jogar. Eu espero antes de tudo, que não falte luz, Pedro. Não, entendeu? Falta luz. Não, porque daqui a pouco parece que tem chuva marcada aí, tá? Porto Alegre chove, falta luz, não é, Pedro? Chega dessa coisa aí, dessa... Não, tomara que não temporal. Não, tá louco. Chuvinha. Na quarta-feira não pode faltar luz, Guerra. Às 5 da tarde tem Tottenham e Liverpool. Os dois estão empatados na liderança do campeonato inglês. Às 19h15, né, tem o jogo do Grêmio. E depois tem Boca e Racing. E tem Brasil de Pelotas contra o Botafogo. Jogo importantíssimo pro Brasil. O Brasil fazendo 3 pontos. Praticamente tá liquidada a fatura. Continua na Série B. E o Juventude que ontem perdeu... O Juventude está com toda... Olha, o Juventude está com a sorte de que vai subir. Cuiabá perdeu, né, Guerrinha? Exato. Não, Cuiabá ganhou. O Cruzeiro Cuiabá ganhou também. O Sampaio Correia... O Sampaio Correia perdeu. Isso, Sampaio perdeu. Isso. Então, tá dando tudo certo pro Juventude. Olha, eu tô achando que vai dar pro time da Serra subir. E o Cruzeiro, o Cruzeiro empatou em casa com o CSA. Se ele tivesse ganho, o Cruzeiro iria a 41, ele estaria a 5 pontos do G4. Eu acho que o Cruzeiro ainda pode beliscar essa 4ª vaga. Quando o homem chamou o Sassá, eu chamei o Coveiro, entendeu? Sassá não. Mas ele saiu atrás, né? Ele empatou o jogo. Saiu, empatou o jogo. Mas ele não ganha todos, o Cruzeiro, né? Ele tem muitos empates. E o empate pro Cruzeiro é terrível, porque ele tá um monte de pontos atrás. Largou 6 pontos. Largou 6 pontos 7, né, Guerrinha? 7 pontos do G4. É muito complicado, sabe por quê, Léo? Porque os da frente estão ganhando. Entendeu? A Chapecoense hoje tem um jogo em casa que normalmente vai ganhar. O América de Minas, o América não tropeça, é muito difícil tropeçar, mesmo estando envolvido com a Copa do Brasil. Esses dois estão dentro. Né? Então, quer dizer, o Sampaio Correia ontem perdeu, mas foi um crime. O Sampaio Correia, segundo tempo, empurrou o adversário para baixo do gol, o Avaí, e não fez o gol. Então é muito difícil o Cruzeiro se dar bem aí, eu acho. Eu acho que não. Tá bom não descer para a 3ª divisão. Né? Não, está garantido, não vai. Bom, Alemão, o que está garantido aí como informação no Gaúcha Mais que vem a seguir? O Alemão não quer trabalhar hoje. É que não tem nada garantido, deve ser isso. Ou ele está pegando as garantias. Ele está atrás das garantias. Ele está... fim de ano, né, Léo? Fim de ano. O Alemão tá concentrado para ver o Grêmio jogar hoje de noite, né, Alemão? Tudo certo, Pedro? Tudo. Gaúcha Mais em seguida vai falar do Plano Nacional de Vacinação contra o coronavírus. O governo federal ainda não tem a data de início, mas hoje apresentou detalhes